Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou começar a gravar alguns sketches para o canal Verdade Debate e vou começar com dois, sobre filosofia e nós. Esses dois são assim. O primeiro, eu vou explicar por que a filosofia não está no nosso cotidiano. E depois vou explicar por que ela está. Então, nesse primeiro, vamos conversar sobre por que é que a filosofia não é considerada no nosso cotidiano. Há um líder cegos norte-americano, acho que ele faleceu em 1998, se eu não me engano, um grande líder, Kenneth Jernigan. E numa palestra dele, em que ele discutia a cegueira como característica, ele disse que com filosofia não se faz pão, mas sem filosofia nenhum pão será feito. Aqui nós temos duas proposições. A primeira é que não se considera a presença da filosofia. Inclusive, ela é até rejeitada, que o que ele quer dizer com isso é o seguinte: a minha discussão é filosófica. E quando alguém vai dizer, olha, mas a gente não faz nada com filosofia, o que eu posso fazer com filosofia? Nada, absolutamente. É uma maneira de desqualificar o discurso dele. E aí ele vem para a segunda proposição. Nenhum pão será feito, que vai ser o objeto do nosso segundo papo. Interessante essa rejeição à filosofia, ela tem alguns probleminhas a nós discutirmos. O primeiro é que se colocou na cabeça que filosofia é coisa de um intelectualismo profundo. Só estuda, lê filosofia quem nossa, né? É um intelectual violentíssimo. E ninguém está afim de ser um grande intelectual, né? Ainda mais na minha vida cotidiana. O que eu faço na minha vida cotidiana, né? Se eu sou dona de casa, vou fazer filosofia o quê? Né? Filosofia não faz pão, como diria Kenneth Jernigan. Tá? Então, isso, e filosofia não serve para nada. E aí, quando eu quero discutir alguma coisa com alguma profundidade, eu sou logo taxado de filósofo. Esse meu texto é filosofia. Então, existe essa rejeição à filosofia, porque foi colocado na cabeça das pessoas, todas as pessoas, inclusive dos filósofos, que a filosofia é coisa para grande intelectualidade. Outra coisa é muito típica de países que viveram o escravismo, como o Brasil, a separação violenta entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. O trabalho manual digamos, para escravo, para pessoas subalternas, né? Quando eu chego num lugar que alguém diz assim, eu posso carregar sua mala. E você paga lá um trocado, coisa pouca, para essa pessoa carregar sua mala, porque você não quer carregar sua mala. Ou, às vezes, você não pode mesmo, você não tem condição física, sei lá. Mas, na maioria das vezes, é porque carregar mala é um tanto humilhante, né? É coisa para serviçal. E essa separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual é fundamental para a gente fazer essa separação. Então, é assim: existem aquelas profissões que são de elite.
médico, advogado. Esse pessoal não fez trabalho manual, né? E até professores. Embora a educação básica tenha sido bastante feminilizada, o que significa uma maneira de inferiorizá-la. Isso é porque a mulher ainda é inferior na nossa sociedade, tá? Não vamos nos esquecer disso. Então, se eu feminilizo a educação, eu estou inferiorizando esta educação. Ela passa a ser muito mais de cuidado do que de ensino. Isso aqui é um outro papo que, quem sabe, eu e o Ricardo vamos continuar discutindo, como já fizemos num programa sobre escola pública aqui no canal Verdade Debate. É, precisamos conversar sobre a confusão entre educar e cuidar, né? Os professores são chamados de tios e tias, coisas. Me lembra um pequeno livro do Paulo Freire chamado Professora Sim, Tia Não. Então, temos essas duas questões com relação à filosofia. Há uma terceira coisa, e esta eu considero bastante lamentável, e parece que, de alguma maneira, contradiz a, a noção de filosofia como grande coisa de intelectual. Aqui ela passa a ser uma coisa descartável. Quando nós começamos a pensar na ignorância não como algo a ser superado, e sim como algo a ser até venerado. A quem goste de sua ignorância. Hoje em dia, ela está sendo bastante elogiada, né? É assim, eu tenho a minha opinião e você tem a sua. Fim de papo. Não importa se a minha opinião ou a sua tem algum fundamento. Não, não tem. Né? E se eu tento fundamentar a minha opinião? É filosofia, provavelmente. Né? Mas aqui o pessoal não se dá nem mais ao trabalho de chamar de filosofia. Já não chama de coisa nenhuma. Né? Então, é importante a gente considerar o seguinte, que para se pensar em filosofia, qualquer que seja a maneira de pensá-la, é preciso algum senso crítico. Isso nós vamos tratar no nosso segundo papo, quer dizer, aqui nós estamos mostrando por que ela não vigora, né? Não está sendo considerada, está sendo desrespeitada. E você vai perguntar, por que um frentista de posto de gasolina vai pensar em filosofia? Ou alguém que trabalha num caixa de supermercado, né? Isso aqui eu estou colocando como trabalhos considerados, trabalhos que não exigem praticamente qualificação de alguém, o que não é verdade. E pela filosofia a gente pode mostrar que não é mesmo verdade. Eu sou completamente inábil, tanto para ser frentista de posto de gasolina, quanto para ser caixa de supermercado. E isso não é porque eu sou cego, não. É porque eu sou inábil mesmo. Eu não tenho a menor condição para isso. Né? Então, essas três bases, para mim, elas representam fundamentalmente por que filosofia não, entre aspas, faz parte do nosso cotidiano. Quer dizer, por que é que ela não é considerada como fazendo parte do nosso cotidiano? E aí é que vem o grande engano, ela faz parte. Mas, ao tentar discutir isso, parece que algumas pessoas não vão gostar, porque querem privilegiar a sua ignorância, a sua falta de senso crítico.
E essa falta de senso crítico, ela é tão séria que eu a encontro dentro da universidade. Ou seja, quando a gente vai dizer, não, mas olha, a falta de senso crítico, ela é muito comum, vou voltar aos frentistas e a quem trabalhe como caixa de supermercado. Não, não é verdade. A falta de senso crítico, ela permeia todo o espaço de nossa sociedade, inclusive aquele espaço onde ela deveria necessariamente estar presente, que é a universidade. Eu fiquei muito espantado quando, por exemplo, participando de seminários, a mesa necessariamente pergunta: alguém tem algo a indagar? E há um silêncio profundo. Ninguém tem. Ninguém sabe perguntar. Porque eu gosto muito de uma afirmação que eu encontrei na TV Futura. A pergunta é mais importante do que a resposta. E eu acho isso mesmo. Você, para perguntar, tem que elaborar. Para responder também. Mas você, antes, recebe a pergunta. Ela faz você pensar. E para você perguntar, tem que pensar. Senão, o que é que eu vou, que pergunta que eu vou fazer a uma pessoa? Uma vez uma aluna me disse, quando eu passei o primeiro texto para eles lerem, ela me disse: professor, nós estamos acostumados a tudo mastigado para nós. Eu disse: bom, eu não, porque eu passo mal. Eu tenho vômito quando eu começo a mastigar assim. Então, vocês veem que isso permeia até a universidade. E, infelizmente, quando ela permeia toda a sociedade, nós temos esse tipo de problema. Então, pessoas, vamos nos imaginar fazendo algum tipo de filosofia no nosso cotidiano. E para explicar isso, eu vou ter que pensar. Eu vou ter que dizer para vocês como é que um frentista e uma pessoa de caixa de supermercado, volto a dizer, considerados trabalhos desqualificados, o que não é verdade. Como é que esse trabalho inclui filosofia? E vocês vão ficar certamente espantados de perceber como é que inclui mesmo. Mas eu gostaria que todos vocês que pensassem, que compreendessem como a filosofia permeia realmente todo o nosso cotidiano, que continuassem a pensar nisso. Porque se pararem de pensar nisso, voltam ao que era. E aí, quando alguém falar em filosofia, vai dar tremores. Coisas sérias podem acontecer quando se fala de filosofia. Então é isso, pessoas. Muito obrigado. E, como, como eu costumo dizer, eu vou ter que procurar aqui o fim, né? Porque as pessoas que enxergam têm uma facilidade, clicam logo em cima, né? Mas eu não. Eu sou uma pessoa que tenho que descer com a seta, né? E aqui começa uma questão filosófica muito séria, né? Que também não é percebida. Eu simplesmente clico no ícone. Não penso absolutamente em nada para fazer isso. Para descer com a seta, eu penso? Não também. Basta que eu desça com a seta e preste atenção para não passar direto pelo término da gravação. Tá? Então, é também uma discussão bastante filosófica, vocês podem ter certeza. Tudo será mesmo visual? Ou, como diria uma amiga, a nossa sociedade é visiocêntrica. Isso é filosofia pura.
interpessoas.